Bem-vindo ao programa No Fio da História, um olhar jornalístico independente sobre o Brasil e o mundo, sob uma perspectiva histórica e a marca da credibilidade. Veiculado sempre às quartas-feiras pela Rádio Toda Palavra de Niterói e pelo canal do jornal Toda Palavra no YouTube. Eu sou Luiz Augusto Hertal e hoje você verá um programa especial. No Fio da História exibirá em primeira mão e com exclusividade o discurso do presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, diante de um grupo de ativistas brasileiros que apoia a Revolução Cubana, em um hotel da Zona Sul do Rio de Janeiro, na manhã do dia 6 de julho, pouco antes da abertura da cúpula BRICS sob a presidência brasileira. Ele faz uma defesa enfática da Revolução Cubana, mostra os desafios enfrentados pelo país e as conquistas do regime cubano, apesar do bloqueio econômico de mais de 6 décadas imposto pelos Estados Unidos a Cuba. No final, Miguel Díaz-Canel recebe uma cópia da Carta de Niterói, o documento produzido pelos jornalistas do Sul Global, reunidos em Niterói no dia 4 de julho, durante o BRICS Press Meeting, promovido pelo jornal Toda Palavra e pela TV comunitária de Brasília. A carta apresenta, entre outras propostas, a criação de uma Big Tech do BRICS e foi incluída no relatório final do Conselho Popular do BRICS, lido pelo coordenador do MST, João Pedro Stedley, diante dos dirigentes de todos os países do BRICS reunidos no Rio de Janeiro. Ainda neste programa, você verá também a reexibição de uma matéria produzida em 2023 para o canal do Toda Palavra no YouTube sobre a exploração de carvão na Sibéria e uma análise sobre o uso consciente dos recursos energéticos, buscando um equilíbrio entre a preservação do meio ambiente e a geração de energia barata para o desenvolvimento econômico e social dos países do Sul Global. Acompanhe. Sentimos o calor do amor dessa solidariedade, da simpatia dessa solidariedade. Entonces, lo primero es el agradecimiento. Primeiro é o agradecimento. Y ahora vamos a hablarles un poco de E Cuba. agora vamos falar um bocadinho de Cuba. Y vamos a hablarles de las condiciones en que estamos viviendo en Cuba, Das condições que estamos a viver. pero también de las luces para superar los problemas que tenemos en Cuba. Que temos para sobrepasar os problemas que temos lá. Porque lo que ustedes pueden tener seguro, ustedes que son amigos de la solidaridad, que são amigos es que Cuba no se va a rendir. que Cuba não vai se rendir. No podemos rendirnos por convicción. Y no podemos rendirnos porque sería faltarle el respeto a ustedes. Nos rendir por ser una falta de respeto para todos ustedes. La solidaridad que ustedes nos dan a nosotros también nos compromete mucho. A solidariedade que vocês oferecem nos compromete a si mesmos. Y nos obliga entonces tanto a ser más coherentes, más fuertes, mais coerentes, mais fortes, para no traicionar la confianza y la esperanza que ustedes depositan para não en el trair ejemplo de a Cuba. confiança e a esperança que vocês inspiram-nos. Bueno, ¿qué ha pasado en Cuba en los O últimos que años? aconteceu em Cuba nos últimos Pues tal vez anos? ustedes puedan decir, no me hablen de bloqueo, si el bloqueo Não siempre ha falo mais estado. de bloqueio. Bueno, el bloqueo siempre ha estado. Sempre ficou, sempre está. Por ejemplo, mi generación y la de todas las Por generaciones de la exemplo, a delegación, minha geração e a geração generaciones de que todos os nacimos, membros, los que tenemos más edad, en los primeros años de la revolución, desde os primeiros anos da Revolução, y el resto nació e posteriormente os en outros revolución. nasceram depois. Todos hemos vivido toda nuestra vida bloqueados. A vida toda temos vivido bloqueados. Hemos vivido toda nuestra vida bloqueados, ya nuestros hijos E já nacieron y han vivido bloqueados, nossos filhos nasceram y bloqueados. ya nuestros nietos también Y han sí, nacido y también. vivido bloqueados. ¿Por qué bloqueo? Por que o bloqueio? Uno le podía preguntar al gobierno de los Estados Unidos, ¿ustedes Poderíamos consideran que perguntar nosotros ao somos tan governo dos Estados ineficientes, Unidos, somos tan incapaces, somos tão incapazes assim, somos tan fallidos como nos tratan de pintar? ¿Por qué mantienen el bloqueo? por que manter? Déjame que yo me hunda
eu quero bajo el peso del lastre que focar ustedes dicen que nosotros sobre o peso significamos. do látigo. Pero además, si el bloqueo contra O Cuba bloqueio contra Cuba es condenado é internacionalmente, punido sistemáticamente, internacionalmente, podían tener un gesto podría ustedes de tener un simpatía gesto hacia el mundo, de aunque fuera falso, simpatía y si buena levantaran el forma, bloqueo de Cuba. ¿Por qué no si lo quieren? levantasen ese bloqueo. ¿Por qué? Yo siempre me he contestado esa pregunta con dos razones. Contesto con duas razões. Una, la prepotencia del gobierno de los Estados A Unidos potência do governo dos Estados y Unidos, su desprecio por los pueblos del mundo, desprezo y por las causas justas, do mundo e pelas causas justas, que no los deja entender que não deixa perceber que hay pueblos que están que dispuestos a darlo todo están dispostos para entregar por todo defender sus principios, pela defesa de por seus defender su soberanía, e su a sua independencia, liberdade, independência, soberania, por asumir y defender el modelo social que queremos hacer, que decidimos en la mayoría de Cuba. a maioria dos cubanos. Y lo segundo es la fuerza del ejemplo de Cuba. A força do exemplo cubano. Cuba es ejemplo bloqueado. Cuba é exemplo. ¿Cuánto más no lograría Cuba si no estuviera Como bloqueado? conseguiria Cuba se não ficasse bloqueada? Sería un gran problema que Cuba sin bloqueo pudiera demostrar mucho más O bloqueio pudesse demonstrar ainda muito lo que mais nos pidió siempre Fidel, daquilo que pediu-nos, que un mundo mejor es um posible, mundo melhor é possível. que hay que luchar contra este mundo y este orden económico internacional actual internacional actual, que es excluyente, que é excluente, que es hegemónico, hegemónica, que es discriminatorio, discriminatoria, donde están proliferando las ideas más para conservadoras, proliferar as ideias mais donde hoy prolifera el neonazismo, duras e el prolifera neofascismo, o nazismo, donde hoy se trata de reescribir la historia, que tentamos descrever, donde se le ha hecho un daño enorme al medio que ambiente prejudicou o meio ambiente, y donde cada vez crecen más cada vez las brechas más entre ricos y pobres. os espaços Por entre os supuesto, ricos a e favor de pobres, los ricos. a favor dos ricos sempre. Entonces, esa es una razón. Ahora, ¿qué ha pasado con el bloqueo en estos O que tiempos? aconteceu com o bloqueio nesta altura? El bloqueo en estos tiempos tiene una cualidad O diferente. bloqueio tem uma qualidade diferente, Es un bloqueo recrudecido. fortalecido, Es un bloqueo recrudecido y cuando uno trata de comparar con los años del periodo especial, estamos cuando comparando con sufrimos o los período efectos especial, del bloqueo y la caída del campo socialista, ¿qué características distintas hay en Cuba? Bueno, Uma delas, es que ya más del 80% de la población cubana ha vivido 80% en da bloqueo. população cubana tem vivido com o bloqueio. Porque nuestra población también, por las conquistas sociales de la revolución, população envejece, envelhece, tiene más esperanza de tem vida. mais esperança de Hoy vida. más del 23% de la población cubana tiene más de 60 A população años. tem mais de 60 anos. Y por otra parte, Por outro lado, en estos momentos, no pasado en el periodo especial, que temos percorrido tenemos un sistema electroenergético que ha ido colapsando sistema energético por su colapsado obsolescencia pela sua y essência, por un grupo de razones que les voy a explicar ahora, que no ha podido tener los mantenimientos, las reparaciones y las inversiones necesarias investimentos necessários para mantenerlo de óptima manera. Y eso tiene que ver mucho con el desarrollo económico, porque un país lo primero que tiene que tener es energía para poder producir, para poder crecer. e crescer. Ahora, Ora, nosotros vivíamos en condiciones de bloqueo. nós vivemos em Hasta el primer semestre del año 2019. primeiro semestre do ano 2019, Pero en esas condiciones de bloqueo condições de bloqueio, recibíamos crédito de recebíamos créditos algunas entidades de algumas financieras, entidades financeiras, entraban al país remesas, para um país remessa, seja teníamos un importante crecimiento de los ingresos por el turismo, crescimentos do turismo, teníamos un grupo de exportaciones que nos daban ingresos que dávamos y ingresos. en medio del bloqueo podíamos mantener Podíamos manter, portanto, un mercado interno que satisfacía las necesidades de la población, satisfacer as necessidades da população. podíamos tener financiamiento para Também inversión, financiamento podíamos tener financiamiento para Para reparaciones de nuestra reparaciones. infraestructura crítica, de rupturas de podíamos tener un mercado cambiario favorable a las condiciones de Cuba, un equilibrio financiero interno para Cuba, adecuado, indicadores macroeconómicos, avanzábamos en las producciones nacionales y en las as exportaciones produções nacionais e as exportações, y manteníamos en medio de ese bloqueo no meio do bloqueio, importantes programas os sociales programas sociais orientados encaminhados a para los sectores de la población que pueden presentar determinada vulnerabilidad, digamos personas, familias o comunidades. essas pessoas ou comunidades. En el segundo semestre del 2019, De 2019, en la primera temporada de Donald Trump,
temporada Ustedes están nocturna acostumbrados a las temporadas do por las verano, telenovelas brasileñas que tanto se ven en Cuba. como os romances brasileiros que estavam na polícia. Donald Trump aplicó más de 243 medidas de recrudecimiento de ese bloqueo. Y esa es una cualidad nueva, el recrudecimiento del bloqueo. Do bloqueio. Que internacionalizaron el bloqueo aplicando el título 3 de la ley Helms-Burton. Implementando o título 3 da lei Helms-Burton, Se desató una enorme persecución energética y financiera contra Cuba. implementou-se bloqueio, uma perseguição energética contra Y dentro de Cuba, esas medidas había muchas que iban dirigidas a cortar nuestros ingresos en divisas. encaminhada para cortar as rendas, Por lo tanto, dejaron de entrar deixaram de entrar las remesas a Cuba, as rendas a Cuba, dejó de entrar una parte importante del turismo norteamericano, que eran los principales orígenes y destinos hacia Cuba. destinado para viajar para Cuba. Muchas entidades fueron entonces más Foram mais renuentes a hacer inversión extranjera directa en Cuba para por el fazer temor a las negociações sanciones. com Cuba. Por ejemplo, en los últimos 2 años, más de 19 entidades bancarias y financieras han sido Entidades sancionadas bancárias e por el gobierno de los Estados foram Unidos. subsidiadas pelos norte-americanos. Empezaron a cortarse los Começaram a créditos, cortar las créditos, posibles vías de as financiamiento. possíveis vias de financiação. Y como si eso fuera poco, E como se for pouco, en enero del 2020, cuando a Trump le quedaron prácticamente 9 en días 2020, prácticamente en el gobierno, antes de incluyó a comenzar, Cuba en una lista espuria inseriu Cuba de esas que inventa el gobierno de Estados Unidos como si fuera el emperador del mundo, como se fosse para emperador juzgar y certificar, para certificar que se llama lista de países que supuestamente apoyan el que terrorismo. estava apoiando o terrorismo. ¿Y miren qué ironía? E é uma ironia, portanto. Nos incluye una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo, Supostamente apoiam o terrorismo, mas el país más terrorista o país del mundo, mais terrorista do mundo. el país que defiende el genocidio que comete Israel en Palestina. Israel contra Y aquí nosotros ratificamos nuestra solidaridad con Palestina. El país o país também que apoya a Israel apoiar Israel en los ataques a Irán. Y aquí apoyamos la causa de Irán. Y el país desde el cual sistemáticamente en todos estos años de revolución sistematicamente, a partir da vitória da se Rússia, han fraguado planes de atentados terroristas contra nuestro pueblo, contra el pueblo cubano, contra o povo cubano, de más de 600 atentados contra el comandante en jefe. contra o comandante-chefe Fidel Castro. Hoy nosotros tenemos las evidencias Temos as evidências, de cómo grupos terroristas en Estados Unidos se están entrenando estão treinando-se, portanto, para una supuesta invasión a Cuba, da invasão contra o país. para supuestas penetraciones a Cuba, Penetrações que se recuerden de Girón. a partir de Girón. Lembrem-se, portanto, do Girón. Ahora, cuando uno lo incluye en esa lista, ¿qué pasa? Quando estamos inseridos nessa lista aqui, o que acontece? De golpe todos los bancos y todas las agencias financieras que cortan las As operaciones. agências financeiras cortam todas as Por lo tanto, nosotros hemos quedado en lo que podía decirse en términos económicos, un país trabajando con cuenta corriente. Estamos a trabalhar com contas O correntes. sea, ¿cuánto ingreso en la semana? Ingressos na semana. ¿Y qué puedo hacer con esos escasos ingresos que han estado afectados por toda esta maquinaria maquiavélica Temos com essa maquinaria de medidas coercitivas de medidas coercitivas para ver en qué lo pongo ante tantas necesidades del pueblo? com essas quantidades de dinheiro Es una sábana muy corta que no alcanza para todos estos problemas. que não atinge para todos. Si le pones dinero para energía, dinheiro para te energia, falta dinero para los falta alimentos. dinheiro para os alimentos. Si le pones dinero a los alimentos y a la energía, te falta dinero para los programas sociales. Para o programa social. Y eso nos pone en una situación sumamente Isso compleja. fica em uma situação muito difícil. Entonces provoca E está provocando que no podamos tener que não possamos el dinero para lograr los insumos necesarios para nuestros procesos productivos y de servicio. Por lo tanto, se afecta el mercado interno. Hay desabastecimiento. Há desabastecimento também. No tenemos dinero para hacer las reparaciones y las inversiones necesarias en el sistema electroenergético nacional. Serviço Entonces ese sistema electroenergético nacional se deteriora más, portanto, fica ruim comienza a fallar e começam os falhos, os erros. y se producen los intensos y largos apagones que son tan molestos para la población, São difíceis para a população. pero además que tienen un impacto transversal en toda la sociedad. Transversal
na vida toda. porque nos impiden entonces regar las cosechas, Realizar nos complica el bombeo del sistema de abasto de agua de cada os lugar, fornecimentos de água também. implica que separan los procesos Os productivos, processos produtivos los procesos de servicio. também. Si se nos paran los procesos productivos, tenemos menos productos para exportar. Não temos produtos para a importação. Nos afecta el turismo, porque es muy desagradable que un turista ir a Cuba y estar alojado en un hotel. Porque não tem nada o hotel. Y eso nos da toda una madera de complicación. Pero el tema energético entonces no solo se afecta por la O electricidad. tema energético não apenas é afetado. Hay una persecución Uma perseguição. energética. Tratan de evitar que llegue combustible a Que Cuba. chegue o combustível a Cuba. Entonces, por un lado se frena que entre combustible a Cuba y por otro lado nos cuesta trabajo tener el dinero para pagar los combustibles. Não temos dinheiro para pagar. Que por ser Cuba un país bloqueado y estar sometido a estas sanciones, tiene que pagar el combustible a mayor precio que lo que se paga normalmente en el mercado internacional. Paga-se normalmente no mercado. Y a veces tenemos capacidades de generación eléctrica de geração elétrica que no las podemos usar sencillamente porque le falta el combustible. usada porque falta o combustível. Porque el sistema electroenergético no solo tiene tres componentes. Tem 3 componentes. Tiene una base que es la generación térmica por termoeléctrica, esa funciona con combustible cubano, con crudo cubano pesado, pero funciona con ese crudo que ese lo producimos nosotros. Pero tiene una base de generación distribuida, Distribuída. que son plantas, São islas, plantas que cubren los déficits que no da la generación térmica, que não dá a geração térmica. que eso trabajan con diésel o con fuel. Com diesel ou com fio. Si falta el diésel y falta el fuel, ahí hay más de 1000 o 2000 megawatts que se dejan de utilizar Megawatts que deixam de. y que entonces no permite cubrir Portanto, toda não la demanda. permite cobrir. Y hay un tercer componente del cual les voy a hablar más Componente después, porque tiene que ver con las perspectivas, que tem a ver com que son las fuentes renovables de energía, y nosotros estamos en medio de un proceso intenso de transformación energética en el país, intenso de renovação energética. en medio de esta situación que nos va a hacer menos dependientes de esos que combustibles. va a tornarnos menos Y es una de las vías por las cuales podemos superar el bloqueo, aún aunque se siga recrudeciendo más que lo que estamos esperando. Bueno, todo eso lo hizo Trump, Foi feito por Trump, pero todo eso lo mantuvo Biden. mas isso também foi mantido por Biden. Dicen que Estados Unidos es un país muy democrático porque tiene dos É um partidos. país muito democrático, tem muitos partidos e tal. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos Mas partidos? qual a diferença entre os dois partidos? Uno aplica medidas y el otro las apoya. E o outro apoia. Qué rara la democracia en los Estados Unidos. Difícil. Qué raro ese multipartidismo. É esquisito também Ahora, recuerden también que en medio de todo este contexto, que nesse contexto en el 2020, en marzo, fue el primer caso de foi COVID. o primeiro caso de Covid. Y ya nosotros recibimos la COVID, la pandemia que tanto impactó al mundo que tanto impactou o mundo, y que tanto quebró que tanto quebrou los sistemas sanitarios del a mundo saúde do mundo todo, y que tanto demostró também demonstrou que el neoliberalismo no era la solución para los problemas de la humanidad. não era Y eso nos permitió apoyar a esos países, pero nos permitió también aprender. e também Y yo aprender recuerdo que cada vez que regresaba una brigada, nosotros personalmente, con otros compañeros nós de personalmente la dirección del partido de gobierno, nos reuníamos con esas brigadas nos aportaban conocimientos que nosotros conhecimentos que nós llevábamos a los protocolos de enfrentamiento a la enfermedad. medicamentos. En esas condiciones, cuando estuvieron los picos pandémicos más altos, Tínhamos os picos mais altos, nos dimos cuenta de que no teníamos, por los temas del bloqueo, no teníamos acceso al mercado internacional de vacunas. ao mercado No podíamos internacional de adquirir vacinas. Não tínhamos acesso a Le pedimos portanto, a los científicos cubanos que había que que producir tínhamos de una vacuna cubana, que nos tenía que dar soberanía. que para nos dar liberdade e soberania. Y en 3 meses los científicos Os cubanos cientistas cubanos tuvieron la primera vacuna, que se llamó Soberano. Y después vinieron 4 más. O sea, desarrollamos 5 candidatos vacunales. desenvolvimos 5 vacinas. 3 llegaron a cumplir todos los requisitos de ensayos clínicos, se convirtieron en vacunas muy eficientes. Requerimentos. Muy eficientes. Y Cuba pudo eliminar el pico pandémico con productos propios. No más de 10 países en el mundo pudieron hacer sus propias vacunas. Fazer essas vacinas. Pusimos nuestra vacuna en función también del mundo y ayudamos a países del Caribe, de América Países da Latina, América Latina, del Medio Oriente. Transferimos tecnología de nuestra vacuna transferimos tecnologias também.
y logramos indicadores en el control de la pandemia superiores a la de países desarrollados. Superiores a países desenvolvidos. La tasa de letalidad de Cuba en la pandemia estuvo por debajo de 1. Esteve por embaixo de 1. En el mundo fue de 1,1 y en América Latina y el Caribe era mucho más. En América Latina muito mais. Pero nosotros fuimos de los primeros países que lograron más de un 90% de vacunación de toda la población con más de 2 dosis. Com mais de 2 dosis. Y fuimos los primeros en el Fomos mundo os primeiros no mundo todo que logramos vacunar en edades pediátricas por encima de los 2 años a toda nuestra por población. cima de 2 anos. Pero hubo que romper el bloqueo haciendo nuestras propias Para vacunas. bloqueio. En medio de esa situación, cuando todavía no veníamos desarrollar las vacunas y estábamos en los ensayos clínicos, Estávamos nos ensaios clínicos. se nos rompe la planta de oxígeno medicinal Quebra-se a fábrica de oxigênio. una tecnología alemana, una pieza compleja, no teníamos condiciones en Cuba para reparar, hubo que mandarla a Alemania. As remodelações e reparações. Y el tiempo que tardó eso agotó las reservas de oxígeno. Esgotou com as Por lo tanto, reservas de empezamos oxigênio. a tener una situación muy compleja. Começamos a ter uma situação difícil, muito Y difícil. cuando fuimos a comprar oxígeno Quando fomos para comprar a oxigênio, determinadas compañías en América Latina y el Caribe, companhias da América Latina, el gobierno de o Biden, governo de Biden, que ya estaba manteniendo las medidas de Trump de recrudecimiento del bloqueo, presionó a esas compañías para que no le vendieran oxígeno medicinal. para não nos vender esse Lo oxigênio. que es un hecho criminal, genocidio. Estaban condenando a que una parte de la población muriera Acto por falta de oxígeno. criminoso para que morresse uma parte da população. Que já Hay países amigos nos ayudaron. Rusia mandó un avión a tiempo completo amigos a Cuba. ajudaram-nos, portanto, Venezuela ayudó. Tuvimos que montar una operación casi militar, con precisión militar. Llegaba un avión, se descargaba el oxígeno. chegava avião Estaba previsto a qué lugar tenía que llegar primero un balón para que diera continuidad a a qual otro. lugar devia chegar primeiro e depois passar para outro lugar. Recuerdo que en un hospital Num hospital, faltaron como 2 o 3 horas del empate, no fue posible el empate, faltaram 2 ou 3 y todo horas. el personal de salud entró a la sala de terapia a masajear a sus pacientes para que Estavam murieran. fazendo massagens no coração para tentar salvar as vidas desses En medio de nuestra estrategia para enfrentar la COVID, también hay momentos, a nosotros nunca nos colapsaron las salas de cuidados nunca intensivos colapsaram as salas en Estados Unidos y como pasó en otros lugares del mundo. como aconteceu. Pero teníamos que ampliar las salas de Nós cuidados tínhamos intensivos. de alargar essas salas. Y fuimos a comprar Y compramos. ventiladores pulmonares. Íamos comprar ventoinhas pulmonares. Generalmente los que venden ventiladores pulmonares son compañías norteamericanas o tienen componentes norteamericanos y por el bloqueo, lo que tenga más de un 10% de componentes norteamericanos no se le puede vender a Cuba. Y entonces tuvimos que acudir de nuevo a jóvenes científicos cubanos. Recorrer a outras companhias. Hay que hacer los ventiladores pulmonares. Preciso fazer essas ventoinhas. Los hicieron. E o fizemos também. Hoy son ventiladores pulmonares que están certificados por las altas prestaciones que tienen y se nos ha convertido también en un fondo exportable. E convertem-se em fundo exportável. Y les cuento todo esto para que vean por un lado la crueldad del bloqueo Digo isto pela crueldade do y bloqueio. para que vean por otro lado lo que nosotros hemos llamado el concepto de resistencia creativa que distingue a nuestro pueblo. Temporada no había hecho ningún pronunciamiento público hacia Não Cuba, tinha conhecimentos públicos. pero alrededor de Trump hay toda una camarilla que encabeza Marco Rubio y un grupo de furibundos anticubanos Anticubanas. que están manejando la política exterior hacia América Latina y el Caribe en los Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Y son muy agresivos São contra muito Cuba. agresivos para Y han ido poniendo en esa ter política colocado nessa de política la actual administración Trump da actual. más medidas. Ya nosotros hemos contado más de 13 medidas desde que Trump fue al segundo mandato de recrudecimiento. Para fortalecer essas medidas. Y en esta semana, en los primeros días de esta Os semana, primeiros dias dessa Trump semana, apareció firmando apareceu a filmar un memorándum presidencial memorándum donde presidencial em que lista un grupo de medidas que recrudecen coloca ese bloqueo. umas medidas que fortalecen ainda mais essas medidas contra Cuba. Eso es lo que estamos Isso que enfrentando. estamos a encarar agora. Y ustedes me dirán, pero entonces no hay salida. Portanto, não há saída. Sí hay salida, E sim, porque hay convicción. porque há convicção. Y porque, como dijo Fidel, las crisis generan las mejores soluciones. As crises geram outras soluções.
Y se lo digo por convicción, repitiendo el concepto. Reiterando mais uma vez Y no por hacer una falsa convocatoria de convocatoria. Yo estoy convencido, nosotros tenemos un sistema de trabajo Nós temos sistema de trabalho no país. Todos los meses, personalmente, con un grupo de compañeros del Comité Central, visitamos las provincias cubanas. Todos los meses visitamos todas las provincias. Todos los meses, en cada provincia, visitamos uno o dos municipios. Visitamos os municípios diversos. Ya hicimos un primer recorrido que abarcó todos los municipios del país. Y ya iniciamos el segundo y antes que se acabe el año nos da tiempo. Por lo tanto, nosotros estamos tocando con la mano y dando la cara los escenarios donde nuestro pueblo está desarrollando ese heroísmo. Y analizamos las cosas que suceden, los problemas que tenemos, discutimos sobre la gestión, tanto de los organismos de la Administración Central del Estado como los provinciales y los municipales. Pero también vemos todos los días hechos cotidianos de colectivos de trabajo que con liderazgos diferentes y con más participación no se detienen a lamentarse del bloqueo. Esos están tan apagados en electricidad como el pueblo cubano. Tienen las mismas limitaciones y las mismas carencias, pero lejos de lamentarse, buscan soluciones, encuentran soluciones. Y eso a nosotros nos da una confianza tremenda. Yo digo que esas buenas experiencias son las inspiradoras, son los referentes, y eso es lo que hay que multiplicarlo para que dejen de ser excepciones y se conviertan en reglas. Y cada vez que vemos eso nos ratifica cada vez más que nosotros vamos a superar el bloqueo. Participaron Telesur, Sputnik, Spam TV y también la televisión de BRIC, además de la televisión alternativa, independiente y radio comunitária de Brasil. Esse documento que sacamos se llama La Carta de Niterói y ela tem nome que é BRICS, novo mundo e muitas vozes. E esse documento propõe, para sintetizar, uma Big Tech de la mayoría global, una Big Tech de los BRICS para dar voz a los pueblos que no tienen voz para construir un mundo multipolar. Pido permiso para entregarse. Muchas gracias a todos. Bueno, presidente. Muchas gracias. O que um país como o Brasil, com mais de 50% de sua matriz energética proveniente de fontes hídricas, além de sol e ventos abundantes, com alto potencial de desenvolvimento de energias limpas, como a solar e a eólica, tem a aprender com o maior produtor mundial de carvão, a Rússia. A resposta para essa pergunta pode estar a leste dos Montes Urais, mais precisamente na vasta região da Sibéria, a 14 mil quilômetros de distância do Brasil. Kemerovo, na província de Kuzbas, no oeste da Sibéria, é uma cidade do tamanho de Niterói, com pouco mais de 500 mil habitantes. Pelas avenidas largas e arborizadas, a vida segue um fluxo tranquilo, organizado e gélido nos meses mais frios do ano. Porém, sob a neve branca que cobre a região durante boa parte do ano, esconde-se uma densa massa negra no subsolo, onde estão cerca de 40% de todas as reservas mundiais de carvão, a energia que alimentou a Revolução Industrial, assim como as caldeiras dos trens e navios que empurraram o mundo no maior surto de desenvolvimento já experimentado pela humanidade nos 2 últimos séculos. Estive em Kemerovo participando de um tour de jornalistas dos países BRICS, promovido pela TV BRICS da Rússia, com apoio da Fundação Gorchakov, e pude ver de perto como essa velha fonte de energia ainda é a alternativa mais econômica para aquecer e movimentar grande parte da população e da indústria mundial.
Houve um tempo em que o carvão parecia condenado à obsolescência, superado pela exploração do petróleo, que impulsionou freneticamente a economia mundial no século passado. No entanto, a crise dos países produtores de 1973 elevou o preço do petróleo e fez o mundo se voltar novamente para o carvão como uma das opções energéticas mais baratas e fartamente disponível. Só na Rússia, o maior explorador mundial, estima-se que existam reservas de carvão para mais 400 ou até 500 anos. Em Kemerovo, o carvão e seus trabalhadores são as principais atrações da cidade. Existe um museu, Krasnaya Gorka, onde a história da exploração do minério é detalhadamente contada por cima e por baixo do solo, onde escavações feitas na rocha negra reproduzem o interior de uma mina de carvão e mostram como é feito o trabalho debaixo da terra. Os mineiros, por sinal, são valorizados como heróis e ganharam até um majestoso monumento às margens do rio Tom. Visitamos, ao norte da região de Kemerovo, uma mina de carvão a céu aberto, cujas reservas chegam a 220 milhões de toneladas, com previsão de se manter produtiva por mais 30 anos. Foi na mina Chernigovsky onde encontrei algumas das respostas sobre o que o Brasil e outros países têm a aprender com a Rússia a respeito dessa fonte de energia. A Rússia possui uma matriz energética bastante diversificada e, mesmo sendo o maior produtor mundial de carvão, essa fonte responde por apenas 15% do consumo do país. Todo o resto da produção é exportada, como explica o cubano Sergei Brilev, presidente da Associação Energia Global de Kemerovo, com quem conversei no campo de exploração de Chernigovsky. A realidade energética russa é verdadeiramente impressionante. Esse país, sendo um dos maiores produtores de carvão do mundo, não consome muito carvão. A matriz energética russa é impensável. Mais ou menos 20% do setor hidro, 20% nuclear, apenas 15% de carvão e o resto de gás natural. Nesse país não faz muito sol tipicamente, não tem muito vento. Por isso que a energia alternativa aqui vai se desenvolvendo, mas a uma velocidade menor do que no resto da Europa. A Rússia está no grupo dos 3 maiores produtores de carvão do planeta, com reservas para muitos anos. Esta mina, em particular, 30 anos, as reservas totais do país, 400 ou 500 anos. Não é exagero, 4,0,0,5,0,0. De 400 a 500 anos. Paradoxalmente, este país não consome muito carvão. Rússia exporta carvão para a China e outros países. Repito que somente 15% da matriz energética russa está representada pelo carvão. Contudo, o carvão tem futuro, por 2 razões. A primeira é que, investindo dinheiro em filtros, sim, se pode queimar carvão limpamente. Um exemplo claro é o Japão. O Japão consome muitíssimo carvão. Os japoneses se encantam pela limpeza e se usa carvão no Japão. Primeira razão. A segunda razão é que esse material aqui, o carvão, existe tanto, que quem sabe, se não se usa para gerar energia, se vai usar na indústria química, na petroquímica, na indústria química à base de carvão. A petroquímica, a indústria química à base de carbono, sim tem futuro. No caso brasileiro, 56,8% da nossa matriz elétrica vem das hidrelétricas, 12,8% do gás natural, 10,6% eólica, 8,2% biomassa, 3,9% de carvão e derivados, 3% de derivados de petróleo, 2,5% de energia solar e 2,2% de energia nuclear. Brilev, que já morou no Uruguai e conhece bem a usina hidrelétrica de Itaipu, defende que o Brasil deve apostar cada vez mais na diversificação, com ênfase nas fontes eólica e solar,
mas também na integração com os demais países sul-americanos com os quais possui fronteira e pode intercambiar energia de fontes diversas exploradas no continente, como das hidrelétricas e de gás natural. A América Latina é um continente verdadeiramente interessante desde o ponto de vista de energia. A América Latina é um continente verdadeiramente interessante do ponto de vista energético. Uma das peculiaridades da América Latina é que a matriz energética do continente tem uma parte não só importante, mas determinante da fonte hidro. Uma das polêmicas dos últimos 2 anos foi que na Comissão Europeia, no Parlamento Europeu se disse que a água das centrais hidrelétricas produz CO2 também. Não é verdade. Estudos realizados na Rússia e no Brasil provaram, com base acadêmica, que isso não é verdade. Ao mesmo tempo, os países são diferentes. Na Argentina, o gás natural é a base. No Brasil, mais, digamos, Itaipu, mais Itaipu e mais Itaipu. Falemos primeiro da causa da estiagem. Muitos colegas europeus dizem, automaticamente, que a estiagem é provocada pelas mudanças climáticas, que, por sua parte, são provocadas pelas indústrias. Quando se analisa isso com mais profundidade, chega-se à conclusão de que a escassez na América do Sul e na África é mais provocada por um fenômeno chamado Laninha, que é um fenômeno do Oceano Pacífico. Esse não é um fenômeno de aquecimento reverso, ou seja, a causa de Laninha não é a indústria. Eu creio que esse é um detalhe sumamente importante. Cabe repetir para se entender o que está acontecendo. Agora, o que pode ajudar o Brasil a neutralizar as consequências da escassez são 2 coisas. Primeiro, que no Brasil há sol e há vento. Então, por favor, a parte eólica, como não? Se há economia nisso, como não? E também o meu sonho pessoal seria uma integração muito mais séria na América do Sul. Países como Argentina e Brasil têm gás natural, mas até agora, apesar da existência do Mercosul, não há um mercado comum. Pensando na existência do Mercosul, falemos de um exemplo clássico: Itaipu. Tomemos o exemplo de Itaipu. Itaipu está na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Itaipu pode vender eletricidade tanto ao Brasil como ao Paraguai. Embora exista toda uma polêmica sobre a que preço os brasileiros compram a energia dos paraguaios, mas Itaipu não pode vender eletricidade à Argentina. Tanto o Brasil, como a Argentina e como o Paraguai estão no Mercosul, mas o mercado de eletricidade não é internacional, nem no Mercosul. Assim, eu digo aos meus amigos sul-americanos que cheguem a um entendimento melhor entre si, para que funcionem os projetos de integração, não só de integração financeira, mas uma integração para as pessoas. No solo la financiera, sino una integración para la gente. Embora minoritário na matriz energética brasileira, o carvão é um combustível indispensável em alguns setores da economia do país, como o da siderurgia. Foi também na mina de Chernigovsk que busquei respostas para as preocupações ambientais em relação à exploração e ao uso do carvão, não só no Brasil, mas em outras regiões que talvez necessitem ainda mais do minério, por se tratar de uma das fontes energéticas mais baratas que existem e um valioso aliado no combate à pobreza e ao subdesenvolvimento em várias partes do mundo.
Entre as maiores preocupações dos ambientalistas hoje está a emissão de CO2, capaz de produzir o chamado efeito estufa e contribuir para as mudanças climáticas que estão no centro das discussões globais sobre o aquecimento do planeta. No Japão, país citado por Sergei Brylev como exemplo no tratamento dado pelas fábricas que utilizam o carvão para evitar emissões de CO2, a indústria investiu pesadamente em filtros capazes de eliminar ou reduzir a níveis aceitáveis os poluentes lançados na atmosfera durante os processos industriais. Lo que sí tiene futuro en América Latina, sí tiene futuro, es el hidrógeno verde. Existe futuro para a América Latina? Sim, existe. E o futuro é o hidrogênio verde. Faz sol, faz vento, assim que, geograficamente falando, objetivamente falando, países como Argentina, Uruguai, parcialmente o Brasil e Chile têm um futuro já. A questão é que uma tonelada de hidrogênio verde, hoje, custa de 3,5 a 6 vezes mais do que uma tonelada de hidrogênio azul, produzido à base de gás natural. Assim é a economia. Procura-se mudanças, mas por hora é assim. A produção de hidrogênio verde na América do Sul está, sim, se desenvolvendo. Mas interessantemente, o hidrogênio verde que se produz na América do Sul é mais exportado para a Europa do que usado na América do Sul. Por quê? Porque os preços europeus contêm subsídios super importantes. Os europeus compram com seus subsídios e aí, sim, isso funciona. Se usassem na América do Sul o hidrogênio verde produzido na própria América do Sul, isso significaria, pelo menos no momento, que os preços da eletricidade iriam subir. Não confundamos conceitos. Existem certas coisas que são muito lindas do ponto de vista ambiental, mas que, por enquanto, do ponto de vista dos interesses do consumidor, em especial do consumidor dos países em desenvolvimento, dos países do sul global, não funcionam. Desde o ponto de vista dos interesses do consumidor, e em especial o consumidor de países de desenvolvimento, de países do sul, não funciona. A outra preocupação dos ambientalistas é em relação aos efeitos prejudiciais que a exploração inadequada do carvão pode provocar no meio ambiente, sobretudo na contaminação dos recursos hídricos. No Brasil, após a inauguração da Companhia Siderúrgica Nacional, nos anos 40 do século XX, o sul do estado de Santa Catarina intensificou drasticamente a sua exploração de carvão e se tornou palco de um grave desastre ambiental. Era de lá que saía o combustível para alimentar e manter acesos os alto-fornos da primeira siderúrgica de grande porte em operação no país. Os volumes do minério extraídos da terra aumentaram significativamente a partir de 1967, com a entrada em operação de uma dragline Merion 7800, uma gigantesca escavadeira usada na lavra do carvão, com 23 metros cúbicos de caçamba e uma lança que chegava a 70 metros de comprimento. Em pouco tempo, a região de Siderópolis passou a apresentar uma paisagem lunar, com crateras e montes estéreis espalhados em uma área de vários quilômetros quadrados, completamente nua, sem vegetação e sem vida. O resultado dessa exploração ecologicamente irresponsável, num tempo em que não havia praticamente uma legislação ambiental no Brasil, foi a contaminação das águas da bacia do rio Uruçanga, que ainda hoje apresenta condições preocupantes. Na mina Chernigovsk, a preocupação com a preservação dos recursos hídricos é um dos pontos mais importantes dentro de uma visão ambientalmente responsável demonstrada pela empresa. Toda a produção e beneficiamento do carvão são feitos de forma sustentável em uma fábrica inaugurada em 1976. A mineradora adota um sistema de reuso dos grandes volumes de água necessários para beneficiar o carvão, evitando assim a contaminação de rios e do lençol freático.
Chernigovsk é reconhecido como um centro industrial inovador, sendo a única mineradora russa capaz de processar 2 tipos diferentes de carvão simultaneamente, o carvão de coque e o carvão a vapor. Mas é também um exemplo de que o carvão, cujas imensas reservas ainda são capazes de contribuir intensamente para o desenvolvimento global, pode ser explorado de forma ambientalmente responsável e sustentável. Não faz muitos anos, nós ouvíamos essa bela música através de vitrolas que reproduziam discos de vinil como este. As antigas bolachas foram rapidamente substituídas por compact discs, os CDs, e eu confesso que lamento muito ter me desfeito na época da minha coleção particular de discos de vinil, que hoje voltaram a ser ouvidos e disputam espaço com o streaming e os modernos tocadores de música digitais. A história da queda e da redenção atual dos velhos discos de vinil, em contraste com a evolução digital das indústrias fonográficas, mostra que as novas e as antigas tecnologias podem e devem coexistir, principalmente em um setor econômico tão importante quanto o de energia. Sem negar a importância da evolução das novas fontes de energia limpa, o carvão, um dos recursos energéticos mais baratos que existem, pode simultaneamente contribuir não só por um mundo ambientalmente responsável, mas também econômica e socialmente sustentável, capaz de redimir milhões de pessoas ao redor do planeta que ainda vivem sob condições de pobreza e de subdesenvolvimento. Para a rádio e o jornal Toda Palavra, Luiz Augusto Hertal.